Paz do Senhor. Continue de pé, vamos fazer uma oração? Amém? Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã. E nós queremos te agradecer, primeiramente, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor fale conosco, Pai. Eu sou apenas um instrumento, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Fale, Senhor, aos corações, Senhor, dos irmãos, Pai, que estão aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? O tema da palavra de hoje é não se acomode. Vamos abrir as Bíblias em Lucas 8:43. Já vou tomar, já. Minha garganta está um pouco ruim, mas vamos assim mesmo. Nesse tempo não tem como, né? E hoje está frio, mas, como o Gabriel disse aqui, tem o calor do Espírito Santo, né? O fogo do Espírito Santo está aqui nos aquecendo. Eu vou ler aqui com vocês. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. E chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então, a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Aleluia. Eu fui ler, um pouco, sobre o fluxo de sangue, a hemorragia que essa mulher tinha. E, na época, tinha um preconceito muito grande. Quem tinha essa hemorragia, quem não podia tocar, ninguém podia chegar perto, ela tinha que ficar isolada, era considerada impura. E até em Levítico fala disso, que era da cultura, da época. Levítico 15:19 diz assim: mas a mulher, quando tiver fluxo, o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. Então, era a cultura da época. Durante o período de sangramento, elas tinham que ficar isoladas, porque isso era considerado impureza. Ela tinha que ficar totalmente afastada. Agora, imagina aquela mulher, há 12 anos, afastada da sociedade, da família, porque estava com a hemorragia e não podia ter contato com ninguém. Imagina ela tendo que ficar ali isolada. E é interessante que a perda do sangue contínua, quem tem, a gente passou um pouco por isso. Eu tive uma tia, tem uma tia que ela teve câncer, e aí ela estava com hemorragia. E a hemorragia em si causa várias coisas, Ela causa fraqueza, a pessoa vai perdendo ali, a quantidade de sangue que é perdido, vai gerando outras coisas. Agora, imagina ficar 12 anos, tendo esse problema. Então, ela não tinha só a questão de estar afastada, tinha a questão psicológica também, estar excluída, e as questões físicas também, as dores, a fraqueza, tudo que ela sentia. E nem a própria família, os amigos podiam ter contato. Só que essa mulher, ela não se acomodou com a situação dela. Ela teve algumas atitudes, que não foi só uma, a principal foi tocar, mas ela teve algumas atitudes, tomou algumas atitudes, que
eu vou falar aqui com vocês. Ela não se acomodou com essa situação. Ela sofreu, mas ela saiu do comodismo dela, né? A primeira atitude que nós temos que aprender com ela e se espelhar, né, é dar o primeiro passo. Né? Muitas vezes, nós passamos também por dificuldades em algumas situações da nossa vida. E, muitas vezes, nós acabamos nos acomodando. Já estou há 12 anos assim, não tem jeito, né? Mas ela deu o primeiro passo. Quando ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela decidiu ir até ele. Em Marcos, né, que também fala, né, conta também, relata, Marcos 5, 27. Ela diz assim, né? Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. No 28 diz, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Então, ela não se acomodou com a situação, ela sabia que tinha ali uma possibilidade, e ela pensou antes de ir até ele, ela pensou, eu vou, porque eu sei que se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Mas ela decidiu ir até ele. Então, quando ela ouviu, ela decidiu ir. Então, nós temos que dar sempre o primeiro passo. Quando a gente tem uma dificuldade na nossa vida, ou algo que por o motivo que nós estamos orando, uma doença, uma enfermidade, nós não podemos nos acomodar com a situação. Então, a primeira atitude que ela teve, que nós também temos que ter, é dar o primeiro passo. Amém? Ela já sabia, né, o quanto Jesus era poderoso e a fama dele, né, que ele curava. O segundo passo que ela teve, a segunda atitude, né, que ela teve, foi, e que nós devemos ter também, é romper as barreiras, ter atitude e coragem. Muitas vezes, né, nós temos também alguns problemas e surgem algumas dificuldades. No caso dela, a dificuldade era o povo, a multidão, que se aglomerava ali, né? Só que ela enfrentou essa barreira. Então, quando surgirem as dificuldades, nós precisamos romper as dificuldades. Amém? Quando surgir algo, né, na nossa vida que esteja impedindo, às vezes parece. Alguém que já teve essa sensação, parece que está tão pertinho, mas sempre tem alguma coisa que acontece que impede. E a palavra fala sobre isso. Em Mateus 7, versículo 7, é um versículo que o pastor sei que gosta bastante. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Então, nós precisamos ter a atitude de ir, de bater. A gente não pode ficar acomodado com a situação. Nós não podemos aceitar aquilo para a nossa vida. Muitas vezes a gente passa por coisas, ou até temos algo, né, que nós precisamos mudar em nós, e nós não aceitamos essa mudança. A gente acaba se acomodando com a situação. E a gente não rompe, né? É tanta dificuldade, parece, para chegar, né, para conseguir, e a gente não rompe essa barreira. E aqui ela rompeu uma barreira. Para chegar em Jesus, tinha muitas pessoas. E fala, né, em algumas versões que a multidão comprimia Jesus. Você imagina, vamos imaginar, né, na época, tudo que estava acontecendo, né, Jesus curando, salvando, ressuscitando. Quando ele estava indo, quando ela tocou nele, ele estava indo até a casa de Jairo, curar a filha dele, né, ressuscitar, né, no caso. Então, ele estava indo, e no caminho, ele não estava ali para curar ela não chegou pedindo. Ele estava, todo mundo ali em cima dele. Imagina uma celebridade, né? Uma pessoa, deixa eu ver, do meio gozo. Imagina o pastor Cláudio Duarte aqui, sei lá. Como que é quando chega uma celebridade em algum lugar? Todo mundo vai em cima. Aí tem imprensa, tem segurança, tem um monte de coisa, né? Na época não tinha tudo isso. Mas tinha os discípulos,
tinha Jesus ali e todo mundo ao redor dele, tentando, querendo, pedindo, né, para ele, querendo, né, chegar perto e ver quem era essa pessoa que estava curando, que estava fazendo, né, salvando as pessoas, fazendo tudo o que Jesus estava fazendo. E ela rompeu tudo isso. Então, assim, a gente sabe que não é fácil chegar, né, até a pessoa. E ela foi lá e ela sabia que se ela tocasse apenas na veste dele, ela seria curada. E a gente, muitas vezes, quando está chegando perto de receber a nossa bênção, se depara com a barreira, com a multidão, e aí desiste. Ah, não, está muito difícil de alcançar, eu não vou conseguir chegar lá, não vai dar certo. O que falta, muitas vezes, é atitude e coragem. Tem um exemplo, né, da Bíblia que a gente conhece muito bem, que era Davi. Davi era, na minha opinião, um dos heróis da fé e um dos mais corajosos. Porque ele, antes de tudo acontecer, antes dele ser ungido, quando ele era só um pastorzinho de ovelhas lá, novinho, cuidando das ovelhas, ele já era muito corajoso. Ele enfrentou um urso, lutou com um urso, lutou com um leão, e para ele não tinha barreiras que impedisse ele de conseguir o que ele queria. Até então, a intenção era proteger as ovelhas, mas depois era proteger a nação. Ele foi e lutou, né, com um gigante. Então, tem barreira maior que um gigante? Né? Não tem. Muitas vezes, os gigantes se levantam nas nossas vidas. E vêm gigantes que são muito difíceis de ser derrubados. Muitas vezes, esses gigantes eles ficam nos rodeando, né? Esse gigante pode ser uma depressão, uma dificuldade, pode ser uma enfermidade, né, que está ali. Mas nós precisamos ter a ousadia e a coragem que essa mulher teve para chegar até Jesus, para derrubar essa barreira, derrubar o gigante que nos atrapalha, que nos atormenta. Amém? Em Jeremias 33:3, também diz: clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Porém, aqui, antes de Deus falar, responder-te-ei, a gente tem que ter uma atitude, que é clamar. Amém? Então, a gente não pode se acomodar. O primeiro ponto que eu levantei temos que dar o primeiro passo, e temos que romper as barreiras e ter atitude e coragem. Amém? A gente não pode querer receber... Ah, mas Deus conhece todas as situações. Sim, Ele conhece, mas Ele quer de nós uma atitude. Ele quer que a gente bata para Ele poder abrir. Ele quer que a gente clame para Ele poder responder. Ele quer que a gente rompa as dificuldades, a multidão, para poder tocar nele. Amém? Terceiro ponto é não desistir. Porque no caminho, no meio de tudo isso, existe, né, a nossa vida, ela é... Eu vi esses dias uma comparação. Ela é altos e baixos, né, igual uma montanha-russa. Só que sem isso não tem vida. Como que é o coração lá quando mostra os batimentos? É altos e baixos. Se tiver reto, o que acontece? A pessoa morreu. Então, sem altos e baixos, não tem vida. Muitas vezes a gente está num momento bom, numa fase ótima, maravilhosa. Mas muitas vezes a gente está ali, na dificuldade, na luta. A gente está ali, há 12 anos, igual aquela mulher, 12 anos sofrendo. Ela estava num baixo que parecia que não ia levantar nunca, né? Ali da montanha-russa da vida dela. Ela passou por anos de sofrimento. Qualquer um no lugar dela teria desistido. Só que ela não desistiu. Ela persistiu. Como eu preguei aqui na conferência, nós não podemos desistir na nossa caminhada. A caminhada cristã não é fácil, existem dificuldades. E existem dificuldades que parece que não vai cessar. 12 anos, para mim, é muita coisa. O que acontece em 12 anos? Muitas coisas acontecem em 12 anos. Mas ela não desistiu. Ela persistiu. Ela acreditou que ela ia ter... O que ela fez, em Lucas, de novo, né, 8, no 43, diz que ela vinha sofrendo com uma hemorragia, na parte B. E que havia gastado todos os seus bens com médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Ela não desistiu.
ela tentou de tudo. Ela investiu tudo o que ela tinha, ela gastou tudo que ela tinha. Ela tinha feito de tudo para poder receber a cura que ela queria, porque ela queria alcançar aquilo. Ela esgotou todos os recursos financeiros dela em 12 anos. Ela procurou pessoas para tentar curar e não conseguiu. E muitas vezes a gente se encontra nessa situação também. A gente já tentou de tudo, a gente já lutou, já tentou sair, né, de dificuldade, já fez de tudo. Ah, mas eu já trouxe para a igreja a pessoa por quem eu estou orando e ela não quis. Enfim, já tentei de tudo. Mas a gente não deve desistir, assim como ela não desistiu. Ela podia ter falado, agora não tenho mais dinheiro, não tenho mais nada, não tenho o que fazer, para mim acabou. Mas ela insistiu. E aí ela conseguiu alcançar. E aí a gente entra no quarto passo, né? O quarto ponto que ela tomou. Ela sabia em quem ela estava crendo. Ela sabia quem era Jesus. Ela ouviu falar e ela creu que ele podia conseguir, que ele podia curar, ele podia trazer aquilo que ela precisava. E nós, em Mateus 9, 21, no versículo 21, ela disse, diz assim, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a roupa, ficarei sã. Então, ela sabia que se ela tocasse ali na veste de Jesus, ela poderia ser curada. E não tem outro caminho. O único que pode nos trazer a solução para os nossos problemas, o único que pode nos trazer a nossa cura que a gente tanto espera, o único que pode nos trazer o que a gente precisa é Jesus. Amém? E ela sabia em quem ela cria. Você sabe em quem você está crendo? Você sabe quem é Jesus? A gente precisa conhecer Jesus. A gente precisa, né, ler, buscar na palavra, ler em casa a Bíblia, orar, ter intimidade. Em Mateus fala que a gente precisa ir para o secreto, né? Quando a gente quiser orar, a gente tem que entrar na porta do nosso quarto, fechar a porta, né, e falar em secreto com o Pai. E nós precisamos ter isso, criar esse hábito. O cristão, muitas vezes, vive só de vir na igreja. E só vir na igreja, aqui a gente recebe um combustível, uma injeção, né? Para a gente continuar na semana. A gente já tem que vir para a igreja já alimentado, né? Aqui a gente recebe a palavra, o alimento, mas isso deve continuar na nossa casa. A gente tem que conhecer e andar com Ele, né, que pode nos trazer o que a gente precisa, o único que pode. Tudo tem um tempo, né? Todo mundo precisa passar por um processo. Essa mulher passou por um processo, mas esse processo ele tem começo e ele tem fim. Amém? Muitas pessoas falam, né? A gente sabe que o deserto para o cristão é apenas de passagem, é um lugar de passagem, não é para morar. O deserto todo mundo passa, pela dificuldade todo mundo passa. Eu passo, vocês passam, todo mundo passa, já passou. Se não passou ainda, vai passar. Porque Jesus mesmo falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, a gente vai passar na nossa vida por momentos difíceis, por dificuldades, por enfermidades. Mas nós precisamos olhar para aquele que tem a saída, que tem a solução, que é Jesus. Não tem outro caminho, né? Não tem. Essa mulher, por exemplo, ela tentou a cura com outras pessoas, médicos, né, da época, e ninguém sabia, ninguém tinha solução. O único que conhece, que te conhece, que sabe a sua dificuldade é Jesus. E Ele tem a solução para o seu problema, seja ele qual for. Amém? Eu vou ler de novo o versículo 45 de Lucas 8. Mas Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. E assim, Jesus, né, ele é a fonte de poder.
Como eu já falei aqui anteriormente, ele é a fonte de água viva. E a gente, muitas vezes, procura se saciar em outras fontes, sendo que a fonte inesgotável da água viva, né, que quando a gente bebe dessa água, essa água jorra de nós, é Jesus. E nós devemos ir até Ele, procurar essa fonte, beber dessa fonte, para poder encontrar o que a gente precisa. Amém? E a gente precisa entender, né, que com Ele, a dificuldade que a gente passa, o processo que a gente enfrenta, né, que a gente passa, com Ele fica muito mais fácil. Todo mundo fala, né, e eu concordo plenamente. A vida é difícil mesmo, mas com Jesus a gente vai, né, levando. Com Jesus fica mais fácil, né? Se com Ele já é difícil, imagina sem Ele. Então, Ele é o nosso guia, Ele nos ajuda na nossa caminhada cristã e nas nossas dificuldades, nos nossos momentos difíceis. A diferença do cristão, né, é que a gente tem a fonte, né, de todo o poder, que é Jesus. Então, nele a gente pode procurar a cura que a gente precisa, a gente pode procurar a saída para o nosso problema, seja ele de financeiro, seja ele qual for. A gente tem nele, né, a solução de tudo. E a palavra, né, dele também é viva, né? Ele é o verbo, né? O princípio era o verbo. Então, nós precisamos buscar a Deus insistentemente. Nós precisamos bater no nosso problema. A gente não pode se acomodar com a situação. Nós não podemos aceitar a situação que nós nos encontramos. Nós precisamos bater, nós precisamos pedir, nós precisamos clamar para aquele, né, que é o único que pode nos trazer a solução, né, e a cura para os nossos problemas. Amém?